eu vou usar uma expressão, mas sem querer ofender ninguém, o pensamento de ser médio, ser mediano, de dar pro gasto, sabe assim? Dar pro gasto. Esse pensamento, ele leva muitas pessoas a não viverem o potencial que a sua vida pode ter, ou a não desfrutarem daquilo que a vida nos oferece. Muitas vezes a gente começa a dizer ao governo, o governo não é o problema. O problema de eu não ter chegado lá é o governo. Ah, é meu pai, é minha mãe. O problema de eu não ter chegado lá é a igreja Batista de Jesus é a vida, é essa igreja, porque se eu fosse de outra igreja. E aí, meus irmãos, a gente começa a perceber que, no fundo, a pessoa que faz mais diferença na nossa vida, estou falando de seres humanos em processo de santificação, a pessoa que faz mais diferença na nossa vida, quem é? Nós mesmos. Não, estou falando de seres humanos, né, de nós mesmos. Quem faz a maior diferença nas nossas vidas somos nós mesmos. Porque eu quero dizer para vocês, para aquela moça que toca barro lá, né, você já ouviu falar do compositor Bach, né? Johann Sebastian Bach, né? Cristão, né? Foi evangélico, ele inclusive até, né, tem uma religião aí que o pessoal diz que tem uma música chamada Ave Maria de Bach. Na verdade não foi, porque protestantes não comporiam, não fariam Ave Maria. A Ave Maria de Bach não é Ave Maria, na verdade. O que aconteceu? Ele compôs uma música instrumental, aí lá na frente uma pessoa foi lá e colocou colocou a letra, mas o propósito dele não foi esse. E ele foi uma pessoa, foi um cristão que revolucionou a música das igrejas na época. O Bach, ele compunha muito para igrejas, para corais. Ele compunha para corais e às vezes existiam os corais da cidade, ele compunha e regia os corais, imagina, com aquele monte de vozes, né? As composições dele são muito conhecidas. E alguém poderia pensar assim, não é isso, Queridos, o Bach, ele, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele tinha que cuidar, acho que era de 9 filhos. Eram muitos filhos, ele teve muitos filhos, e ele cuidou, ele foi pai, ele sustentou essa família, ele sustentava a família dele com a música. Mas alguém poderia dizer, isso é porque ele é uma pessoa excepcional. Mas eu vou dizer para vocês, queridos, ele tinha que gastar tempo escrevendo aquelas músicas. Ele tinha que gastar tempo aprendendo a como escrever aquelas músicas. Ele tinha que gastar tempo aprendendo a como tocar aquelas músicas. Ele teve que gastar tempo aprendendo a como fazer música. Existe uma coisa que é sua e que ninguém pode te tomar, mas você pode oferecer de graça, que é o seu tempo, o meu tempo, né? Então, assim, é incrível você pensar numa outra pessoa. Mozart, 6 anos de idade, um menino de 6 anos de idade compôs uma sinfonia. Mas o que é isso? Isso é um gênio. Para poder, meus irmãos, 6 anos de idade, as pessoas estão dizendo assim, não pode ensinar uma criança de 6 anos de idade a ler. Não pode ensinar uma criança de 6 anos de idade a escrever, não pode, porque isso vai atrapalhar o quê? Pode deixar a criança ignorante, né? Ter uma dificuldade na escola, dificuldade de aprender uma coisa, aprender matemática, aprender português, aprender tanta coisa na vida. Lá na Inglaterra, uma menina de 11 anos entrou para a faculdade de matemática. Mas isso é porque ela é uma pessoa especial, não sei. Ela tem um cérebro que não é humano, acho que ela recebeu. Meus irmãos, a grande questão é o que nós fazemos no nosso tempo. E Deus nos deu o tempo como uma grande bênção. Às vezes a gente fala assim, o tempo é contra nós, mas na verdade não é contra nós, o tempo é a favor da gente. O marco temporal, ele é uma bênção para a gente, porque a gente pode perceber que a gente está fazendo bem ou fazendo mal, cuidando bem ou cuidando mal da nossa vida, né? E eu acho sempre assim
edificantes, pessoas que tomam decisões assim, que são bem contrárias daquilo que elas vinham fazendo antes, e a partir dessas decisões elas começam a fazer coisas que a maioria das pessoas não faz. Né? Tem aqui minha sogra aqui, ó. Minha sogra faz caminhada todo dia, menos domingo, né? Ela está nova ainda. Tem quantos anos a senhora faz isso, professor? Desde quantos? 30 anos. Mas nem sempre, todo dia, mas a maioria dos dias, né? Tudo bem, só tem 40 anos que ela está fazendo isso. Olha aí, Laura. Tem salvação para você, né? Brincadeira, gente. O João Paulo também é exemplo, ele é nosso ciclista aqui disciplinado. A gente olha as fotos dele de alguns anos atrás, ele era gordinho, gente. Era. E o João Paulo sentou na bicicleta, né? E ele realiza isso aí. Parece pouco, queridos, mas ele faz uma coisa que a maioria, inclusive assim, nem foi ele que criou o nosso grupo de pedal, né? Ele, na verdade, entrou e acabou se disciplinando mais do que pessoas mais novas, né? Nós tivemos mais velho do grupo. Meus irmãos, tudo isso tem uma informação muito importante para nós, que a vida é maravilhosa, que a vida é cheia de oportunidades, e o que nós vamos fazer da vida vai depender de nós termos atitude. A gente precisa sair, sabe, da mesmice, sair de uma coisa chamada distração. O lazer é necessário, o lazer é muito importante, mas a gente tem que entender quando o lazer se torna uma distração. Quando o lazer começa a sugar vida de você. Né? Às vezes a gente usa o lazer, sei lá, para passar um tempo de luto, por exemplo, né? A pessoa passou por uma perda muito grande, então ela quer absorver aquilo ali. Então ela vai usar o lazer um pouco para mudar um pouco a cabeça. Mas esses dias eu ouvi alguém dizer, tudo bem, tem o lazer, tem o luto, desculpa, mas passa o luto, volta. Passou aquele momento, volta. Toca a vida para frente. Vamos lá. A gente tem que entender para 2022, 2023, que a gente vai ser extremamente tentado à distração. A gente vai ser extremamente tentado a pensar que a nossa vida vai continuar sendo a mesma coisa se a gente tomar uma ou outra atitude. Se a gente resolver fazer ou se a gente resolver não fazer. A gente vai ser tentado a pensar que a nossa vida é sempre a mesma coisa. A gente vai ser tentado a pensar que a gente não pode ter absolutamente nenhuma transformação extraordinária na nossa vida. Mas o que eu posso dizer é, aqui no Salmo 1, vamos abrir aí. Pastor, por que você não começou lendo a Bíblia antes de falar o que você falou? Meus irmãos, como diz, nós temos visto e ouvido, nós temos lido, nós temos procurado aprender com Deus, nós temos entendido que a palavra do Senhor em nós faz nosso coração cheio da palavra, faz com que nós transbordemos a palavra de Deus também. Então, aqui nos diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3: será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Olha, uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Isso aqui nos ensina bastante sobre o que eu estou falando. O que são os ribeiros de água? A gente poderia comparar com a nossa vida. É a disciplina. É o que faz você não parar nunca. Entendeu? Essas árvores aqui, elas não secam. As folhas delas não secam. É porque elas estão caminhando há 40 anos. É porque elas se determinaram a não viver como a maioria das pessoas vivem. É porque elas se determinaram a não, fazer como a maioria das
completar, um caminho de realizar. Tudo o que fizer prosperará. Queridos, olha, essa palavra é para você, é para mim. Essa palavra aqui está dizendo, meus irmãos, tudo o que fizer prosperará. Está ouvindo, Mirela? Está ouvindo, Milena? Está ouvindo, Samara? Está ouvindo, Inês? Quando a Bíblia diz tudo o que fizer prosperará, a gente não pode se comportar do tipo assim: você está falando isso aí, mas na verdade, como é que você vai dizer isso, né? A Bíblia está falando isso aqui, mas na verdade, não, meu irmão, a Bíblia está dizendo isso aqui, que é o seguinte: rega, coloca água aí nessa planta. O que você está plantando? Que semente é essa que você está semeando na sua vida? É boa semente? Então manda água nisso aí, manda disciplina nisso aí, continua fazendo isso aí, que no tempo certo, na estação certa, ela vai dar o seu fruto. Na estação própria ela vai dar o fruto, na estação própria. Aí entra a nossa parte de crer no Senhor. Qual é a estação própria do fruto? Qual é? Alguém poderia dizer qual é a estação própria do fruto? Aí Jesus nos responde: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Né? A gente faz hoje o que a gente pode fazer. A gente se dedica hoje ao que a gente pode se dedicar, sabendo que tudo que a gente vai fazer vai prosperar. Mas a gente precisa atacar aquelas coisas, sabe, que trabalham justamente nessa rega, nesse ato de regar, sabe? A gente precisa saber o que está atrapalhando a gente de regar a nossa vida, atrapalhando a gente de investir naquilo que verdadeiramente a gente vai colher bons frutos. A gente está num tempo, queridos, e eu falo a gente, eu estou me incluindo, sabe? Para a gente se livrar das distrações, hoje a gente está precisando ser excepcional. Quando não é o Instagram, é o Facebook. Quando não é o Facebook, é o WhatsApp. Quando não é o WhatsApp, é a série. Quando não é a série. Mas curiosamente, né? Antigamente quem distraía muitas pessoas eram pessoas, né? Assim, você fica muito andando com amigos, né? Antigamente os pais falavam assim: esse menino não para em casa. Os pais reclamavam, né? Esse menino não para em casa, gente. Hoje em dia os pais reclamam de quê? Esse menino não sai de casa. Para cada tempo haverá as distrações que vão nos impedir de viver as coisas grandes que a vida nos oferece. Então, ele está dizendo aqui: tudo que fizer prosperará. Aí ele continua dizendo: os ímpios não são assim, mas são como a moinha que vento espalha. E aí tem uma questão muito importante, porque você e eu, nós não somos ímpios, amém? Glória a Deus, o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nossas vidas, e o Senhor nos deu a si mesmo, nos transformou, nos chamou para si, nos trouxe para a sua graça, nos trouxe para a sua presença, para o seu abraço, e a partir daí nós não somos mais as mesmas pessoas, nós não somos mais, mas a gente pode, queridos, eventualmente estar vivendo como os ímpios, por causa das tentações do mundo, por causa das distrações do inimigo. A gente pode estar perdendo nossa bênção. A gente pode estar perdendo a bênção da vida. A gente pode estar perdendo a bênção da vida. O irmão Rafael estava aqui dizendo, né? O irmão Rafael, ele é deficiente visual, né? Mas vocês precisam ver como é que o irmão Rafael caminha. Irmão, ele não está aqui hoje, porque ele teve que voltar ao hospital e refazer lá o fiozinho do marca-passo quebrou, aí ele teve que arrumar. Mas se você olhar o irmão Rafael caminhando, você vai pensar assim: gente, então, meus irmãos, o inimigo ele quer isso, o inimigo quer que a gente se
E a gente vai ver os governos, muitos governos, às vezes o governo diz que combate a fome, mas na verdade promove a fome. Imagina você que todo o objetivo da sua vida seja alimentar a sua barriga. Meus irmãos, se a minha vida estiver pautada apenas em dizer assim, não, porque eu, com a graça de Deus, nesse 2023, eu vou comer. Vejam, se as pessoas se guiarem por governos, elas vão viver um nível, muito baixo de realização na vida. Porque governos exploram as fraquezas das pessoas para poder construir discursos, para poder receber votos. A gente tem que se guiar pela palavra de Deus que está dizendo para a gente que tudo que a gente fizer vai prosperar. A gente tem que se guiar pela palavra de Deus que está dizendo que não é político não, meu irmão, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro. Não é a política. É Jesus em nós, é Deus em nós, é Espírito Santo em nós. Ele está dizendo, olha, tudo que fizer prosperará. E muitas vezes, como está dizendo, as crianças, elas não têm essa distração. Então elas simplesmente vão lá e fazem. Eu me lembro de uma pessoa muito novinha, queridos. Ele tinha em torno de 6 anos de idade. A pessoa você falava para ele assim, fulano, desenha um homem parado. Nessa idade. Desenha um homem parado, ele desenhava. Desenha um homem correndo, ele desenhava. Desenha um homem caindo, desenhava. Infelizmente, essa pessoa passou por situações familiares muito dolorosas e simplesmente acabaram com esse potencial que ele tinha de ser um grande artista. Simplesmente porque eles acabaram com isso. Mas eu e você, nós temos essa oportunidade na nossa vida. E tudo que a gente fizer prosperará. É o que fizer, não é o que não fizer. Quando você e eu chegarmos na nossa casa, talvez amanhã, depois do trabalho, eu não, porque eu não estou em casa trabalhando, mas sim, você amanhã, depois do trabalho, você vai sentir o chamado forte da distração. Vai dizer assim, ei, você trabalhou hoje tanto, até a pena de você, descansa. Ou quem sabe, né? Quem sabe, né, Paulo, você, né? Não estou falando do Paulo, mas assim, quem sabe você vai ouvir aquele chamado assim, né? Assim, 7 horas da manhã, 6 horas, 6 e meia da manhã, você vai pedalar. Tenha pena de você, rapaz. Deita nessa cama aí, fica aí até 9 horas da manhã. E assim a vida vai, e assim a vida passa. E assim a gente fica achando as pessoas que fecharam os ouvidos para o chamado da distração, da mediocridade, e acreditaram que aquela decisão era uma decisão importante. Aquela decisão era uma decisão que ia mudar a vida delas. Aquela decisão era uma decisão que, ou pelo menos que ia fazer com que elas se mantivessem nas alturas. E aí, queridos, quero dizer para você, a influência é uma coisa muito importante. Se a gente não tiver uma vida buscando a prosperidade, segundo a palavra, não estou falando de dinheiro aqui, tá, queridos? Estou falando da palavra de Deus. A gente vai ser péssimas influências. Nós vamos ser péssimas influências. Nós não vamos ser o que levanta o caído. Nós não vamos ser o que alegra o abatido. Nós vamos ser pessoas que vão ser vistas pelas outras pessoas e alimentar a desesperança na vida dessas pessoas. Quem você quer ser? Há pessoas que você olha para elas e fala, rapaz, olha, eu quero viver. Já tem outras pessoas que a pessoa já está com tristeza na vida. Olha para outra e fala assim, eu quero morrer. Que tipo de inspiração nós queremos transmitir aos outros? Porque, queridos, ninguém vive do prazer. O prazer não se sustenta. Uma vida de prazer não se sustenta. Hoje, falando com os
os meninos, estava dizendo assim, olha, as pessoas, novamente, essa palavra não é sobre dinheiro. As pessoas que se mantêm ricas, não estou falando de quem rouba. Boa parte das pessoas que se mantêm ricas, elas usam o patrimônio delas não para o seu prazer. Você fala assim, fulano comprou um avião de tanto, mas aquela pessoa, sabe o que ela fez? Ela foi lá no cara que vende o avião, ela disse, ó, eu te pago em tantas parcelas de 1 milhão. Aí a pessoa vai lá e vende o avião em tantas parcelas de 1 milhão. Só que esse 1 milhão que ele está pagando mensal, na verdade é rendimento do patrimônio que ele já tem. Ele não tira um centavo do que ele tem para ter essas coisas que ele sai mostrando por aí. E que às vezes tem gente que não entende, mas lá pega seu pouquinho de dinheiro e compra. Eles compram essas coisas do dinheiro que rende, só do rendimento. E eles mantêm os patrimônios. O que é nosso rendimento? É aquela coisa, a gente precisa saber como é que a gente vai alimentar a nossa vida, a gente vai sustentar a nossa vida, de modo que o nosso lazer, sabe, seja do rendimento. Sabe, que você diga assim, não, eu já me esforcei bastante, eu já investi bastante esse ano, eu já me esforcei bastante, agora eu vou tirar férias. Agora eu vou descansar, agora eu vou relaxar. A gente precisa saber o que a gente está fazendo da nossa vida, porque não é gênio, não são gênios as pessoas que conseguem realizar grandes coisas a partir de um empenho. Isso não é genialidade, isso é acreditar. Elas acreditaram, sabe, e alimentaram aquele acreditar com atitude. E a partir dessa atitude, como eu disse, a menina começou aos 5 anos, aos 11 era uma concertista internacional. Então, que a gente possa acreditar que tudo que a gente fizer, de fato, em 2023 vai prosperar. Eu queria aqui ainda só falar rapidinho de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, no versículo 44, nos diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Isso aqui é muito importante, né? A temática aqui não é sobre o amor, é sobre empenho, é sobre acreditar na palavra de Deus, sobre entender o valor da vida, para tirar dela o melhor, entender o valor da vida, para investir nela e ter dela o melhor, a partir da nossa fé, a partir das nossas atitudes baseadas na nossa fé, a partir da nossa esperança de que nós seremos prósperos em tudo quanto nós fizermos. E eu não estou falando de dinheiro. Queridos, por que Deus manda sol? Porque a gente precisa do sol. O sol é muito importante para tantas coisas nessa vida. O sol é provisão do céu. Para pedalar a gente precisa de sol, para caminhar a gente precisa de sol, para ter saúde a gente precisa de sol. Eu descobri que eu ficava, sempre que entrava no inverno, eu ficava doente. Eu peguei muitas gripes lá há um tempo atrás, e aí depois desses últimos anos eu comecei a ter infecção de pele, infecção de olho, Covid. E aí, qual é a percepção? É de que eu entrava no trabalho antes das 8 e saía do trabalho às vezes depois das 8. Então eu nunca pegava sol, nunca me expunha aquilo que é tão necessário para nós. Mas esse sol a gente pode pensar como uma provisão de Deus, não só desse sol que vem aqui, mas da própria natureza.
natureza está aí para todos nós explorarmos. E o que a gente vai receber dela está associado com o que a gente puder aproveitar dela. E porque ele faz sol e chuva nascer sobre maus e bons. E aí você poderia pensar assim: então é o seguinte, as pessoas ímpias estão prosperando. Mas a Bíblia está dizendo que o ímpio não é assim, porque ele é como a farinha que o vento espalha, né? Você joga a farinha para o ar e aí ele não consegue ir numa direção certa. Você entendeu a questão aqui? Qual o problema? É que a farinha você joga aqui, né? O meu pai era baiano, então assim, o nordestino ele vai lá, pega a farinha assim, consegue pegar e jogar na boca assim, né? Cai certinho, né? Pega a farinha lá. Eu me lembro do nortista também. Eu lembro que eu estava lá em Macapá e o pessoal, eles têm esse costume lá. A farinha é vendida no caixote e o povo vem do jeito que vem mete a mão assim, na feira, mete a mão e mas desse jeito. Se fosse aqui a gente ia achar um absurdo, né? Colocando a mão na farinha, né? Espera aí, deixa eu pegar uma vasilhinha aqui. Coloca a mão, estende a mão não lá, não tem esse negócio não, né? Deixa eu dar a farinha lá. Mas então, eles têm certeza que a farinha vai cair aqui, mas a Bíblia está dizendo que a farinha ao vento, ela vai se espalhar. Isso significa não ter direção, não ter foco, não ter, sabe? Porque se você não acredita, você não investe. Se você não investe, você não tem uma direção, você não tem um rumo, você não tem uma expectativa. Você está vivendo assim, ao léu. De repente, a referência de ser próspero nesse ano para mim pode ser: eu quero ser um pai melhor, eu vou investir bastante nisso. Eu quero ser um marido melhor, eu vou investir bastante nisso. Eu quero ser um pastor melhor, eu vou investir bastante nisso. Eu quero ser um filho, uma filha melhor, eu vou investir bastante nisso. Uma irmã melhor, um irmão melhor, eu vou investir bastante nisso. Queridos, eu digo para vocês, a vida nos oferece muitas oportunidades. E a gente pode escolher uma delas, ou mais de uma delas, para prosperar. O que você quer fazer de diferente nessa vida? De modo que se cumpra essa palavra, tudo quanto fizer prosperar. E essa prosperidade aqui, queridos, com certeza traz alegria. Né? É como a mãe que espera o filho nascer, e quando o filho nasce, ela está cheia de alegria quando o filho nasceu. Então 2023 é um ano com um desafio muito grande para mim e para você. Qual é o desafio? Prosperar. Mas para isso a gente vai ter que evitar as distrações. Amém. Que tal você se unir a alguém em um caminho de prosperidade? A gente não tem um grupo de bicicletas? Que tal você criar um grupo de outra coisa? Sabe? Tem mulheres que criam um grupo de mulheres que oram, grupo de mulheres que oram pelos filhos, né? Grupo de, eu só quero dar um exemplo, homens, né? Grupo de varões. O que você pode se associar a alguém para que você possa ser força um para o outro? E a partir dessa associação, daí surgiu um testemunho maravilhoso do que se pode fazer. Grupo de estudo, né? Se unir às suas colegas de sala, de turma. E eu vou te falar uma coisa: na minha vida universitária, né, as pessoas que se uniram a outras em grupos de estudo, elas sempre eram os melhores alunos. Estou falando de seriedade, não para colar, né? Não é grupo de cola, é grupo de estudo mesmo. Gente, é incrível, eu me lembro assim, incrível como aqueles alunos se uniram lá naquela faculdade, lá onde eu estudava matemática, e aquelas pessoas daquele grupo de estudo, elas eram as pessoas que tiravam as notas mais altas, assim, altíssimas. A gente tem que se associar a alguém para prosperar. Você precisa se associar a alguém que está prosperando, sabe? Se associar a alguém que está correndo atrás, se associar a alguém que está, sabe? Procura alguém que você olha e fala assim: essa pessoa não está, sabe, se rendendo às distrações. Essa pessoa está dando realmente esse espaço para que a vida aconteça efetivamente, poderosamente nela. Sabe, se
apega a essa pessoa e fala assim: fulano, eu vou andar com você, você vai ser, olha, eu quero saber, que hora você acorda de manhã? Me diz aí como é que é seu dia. Eu quero aprender com você. Como é que é a tua disciplina aí? Me diz. Eu tenho um amigo que quando ele entrou na faculdade, ele me pegou uma época que eu estava assim, estudando muito, mas muito mesmo. E ele falou: Nenzo, diz aí como é que você faz isso, aquilo, outro. E eu fui dizer para ele como é que era a minha disciplina, a minha rotina e tal. E ele pegou a visão, como diz o povo, pegou a visão e foi muito bem. Eu falo que ele é meu herói, ele fala assim, é ao contrário, né? Ele fala assim, ao contrário, né? Eu sei que é a minha referência. A gente fica aí se acusando de ser uma referência do outro, mas ele é uma pessoa que se deu muito bem naquilo que ele se propôs a fazer. Gente, a gente precisa buscar inspiração, lógico, na palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor é viva e ela está na vida de muitas pessoas. A palavra de Deus está acontecendo na vida de muitas pessoas, você precisa ver, sabe? Na vida de quem a palavra de Deus está acontecendo, sabe? Pega a visão, segura na mão dessa pessoa e diz: fulano, vou orar com você, vamos realizar, vamos fazer igual no nome de Jesus. Vem, vou orar aqui agora, e a pastora Regina já vai caminhar a ceia do Senhor.